nossa primeira aula, que nós vamos estar falando sobre a introdução à mineralogia, então a aula 01, tá, do dia 13 de julho, vai ser sobre essa temática. Bom, o que nós temos sobre a importância da mineralogia? A gente precisa ter dentro da mineralogia uma noção do que a ciência serve. Para que estudar mineralogia? Né? Será que a mineralogia é uma ciência que simplesmente veio para caracterizar minerais? Será que é uma ciência que ela é isolada? Que ela não tem vinculação com os outros ramos da geologia? E é por isso, como o Luiz Guilherme falou para a gente, que a mineralogia ela é uma das disciplinas, é um dos alicerces da curso de geologia, porque esse alicerce permeia que outras disciplinas comecem a ser desenvolvidas a partir do estudo da mineralogia, né? Então, a partir do estudo da mineralogia, a gente vai ver nessa aula de hoje o que ela é, qual a importância dela e qual é o histórico do seu conhecimento com a evolução a nível de ciência. E aí, a partir disso, a gente começa a entender qual é a ligação da mineralogia com as outras disciplinas da geologia, as petrologias ígneas, metamórficas e sedimentares, a geologia econômica, a prospecção mineral, né? Há diversas outras disciplinas, a engenharia, a geologia ambiental, a hidrogeologia. A hidrogeologia precisa de um conhecimento fundamental da mineralogia. Para isso, nós temos a bibliografia do curso, que é um livro atual, não é um livro caro, não é uma sugestão que vocês, aqueles que possam adquirir o livro durante esse intervalo acadêmico, que assim o façam. Várias editoras disponibilizam o pagamento em diversas vezes, né? Então não fica pesado, mas fiquem à vontade, ok? Esse é o livro Manual de Ciência dos Minerais, 23ª edição, Klein e Dutroux. Se vocês digitarem essa bibliografia no Google, o site da própria editora disponibiliza algum material deste livro de forma gratuita. A saber, eles disponibilizam algumas imagens em PowerPoint. Algumas já estarão presentes aqui na nossa aula. Bom, a aula de hoje é mais uma introdução geral para a gente se conhecer e vocês entenderem sobre o que vamos falar durante o nosso curso. Então, sejam bem-vindos. Quando a gente estuda mineralogia, a pergunta que a gente faz, antes de tudo, é por que estudá-la? Por que eu preciso descrever os minerais? Por que eu preciso entender como um mineral se forma? Por que eu preciso entender como aquele mineral, o quartzo, por exemplo, tem várias cores? A um primeiro momento, parece que é muita informação nova, da qual a gente precisa ficar decorando essa dinâmica toda, mas vocês vão começar a perceber que as coisas são muito interligadas e que a gente consegue tirar com segurança um raciocínio lógico ao estudar a mineralogia. E a gente entender toda a formação, a gente precisa voltar no tempo, a gente precisa entender como a natureza fez com que a matéria-prima base de um mineral fosse formada, que no caso são os elementos químicos. Então a gente retoma a abundância química a partir da sua gênese, com a formação do Big Bang e das estrelas. A gente vai ter uma aula específica sobre isso, para passarmos a distribuição e a abundância dos elementos químicos, entender, por exemplo, por que os minerais à base de silício e oxigênio são os mais abundantes na Terra. Isso tem a ver com a abundância do silício e do oxigênio, tá? Quando a gente estuda a mineralogia, a gente vai ver também que o seu conhecimento está atrelado a todas as ciências da Terra, né? A gente vai ver que está muito atrelado às engenharias, à química, à própria física, né? As disciplinas da geologia estão totalmente ligadas à mineralogia. Os alunos podem dizer, com propriedade, que depois da mineralogia 1, no primeiro período, tudo que eles vêm estudando tem ligação com a mineralogia.
né? Então, nós temos uma ligação com as petrologias, com a cristalografia, com a cristaloquímica, com a gênese dos minerais. O pessoal que quer trabalhar com prospecção, é muito bom eles fazerem uma mineralogia bem profunda e bem detalhada, para eles entenderem como o mineral A com o B apresenta uma ligação genética para um dado depósito mineral. Isso a gente está falando de um conhecimento de uma disciplina do primeiro período, atrelada a uma disciplina do final do curso de geologia. Então, isso só reforça a ligação das ciências dentro da geologia, dos conhecimentos da mineralogia e aquilo que a mineralogia nos proporciona para entendermos todo o curso de geologia. Bom, aqui eu botei para vocês algumas relações que nós temos que são bem importantes para vocês visualizarem o porquê que eu não posso simplesmente achar a mineralogia difícil e não dedicar a ela um tempo considerável que ela merece. Não é porque o professor merece que vocês sejam alunos nota 10, mas é porque a disciplina merece uma atenção, porque ela vai estar vinculada às petrologias, à geoquímica. A geoquímica, isso é fundamental, vocês entenderem como o elemento químico A entra na estrutura, por que ele pode ser substituído pelo elemento químico B na estrutura daquele mineral, tá? Isso faz parte da cristaloquímica. Na geologia estrutural, existem muitas feições que nós percebemos nas movimentações dos blocos de rocha, simplesmente olhando a estrutura mineral. Quem já fez geologia estrutural, os outros colegas mais avançados no curso de geologia, vão saber que é verdadeiro, né? Os lineamentos minerais, por exemplo. A geotectônica apresenta uma ciência linda. Eu tenho uma paixão particular pela geotectônica, porque é uma ciência dentro da geologia que engloba todos os conceitos do conhecimento geológico. Então, nós temos dentro da geotectônica a... Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Deixa eu ver aqui, só um instantinho, pessoal. Eu estou vendo aqui que o pessoal está... Calma aí. Eu só estou falando aqui primeiro, agora que eu vi o Marcos falando, eu estou falando dessa questão da tectônica e tudo mais, tá? Quando a gente vê aqui, agora está aparecendo, né? Quando a gente vê... Agora sim, não, é porque eu estava falando antes toda essa história para a gente pular uma parte e começar a partir dessa questão da disciplina. Obrigado, Marcos. Então, quando a gente vê, dentro dessas ciências, a gente vê que nós temos uma lista de disciplinas que utilizam esse conhecimento, tá? E esse conhecimento, ele está vinculado à mineralogia. Então, é muito importante que vocês tenham essas diretrizes muito bem marcadas. Bom, depois a gente passa pela hidrogeologia, que tem uma importância muito forte sobre o aporte mineral que vai formar aquele aquífero e os tipos de aquíferos associados. Nem vou falar da geologia econômica e prospecção mineral, que apresenta uma ciência muito grandiosa dentro da mineralogia e vice-versa. Então, a gente precisa ter os conceitos da mineralogia muito bem marcados no nosso conhecimento, ok? Então, vocês estão vendo agora a tela certinho, né? Eu compartilhei ela aqui, tá tudo certo. Sim. Perfeito. Como é que a gente define um mineral? Eu vi uma pedra e eu acho que é um mineral. Vamos lá. Para ser mineral, e eu tenho uns quartzos lá na minha casa, que minha mãe, que gosta muito da energia esotérica, comprou lá para casa, mas ela chama de cristal. É um mineral. Então, a nível de definição, nós temos que o mineral é caracterizado por uma ocorrência natural. Por que tem essa restrição? Porque hoje em dia a ciência já permite criar, por exemplo, diamantes em laboratórios.
E esses diamantes, por exemplo, eu quero fazer um diamante a partir do carbono do meu ente querido que faleceu e eu cremei. É possível? É possível. A ciência, o laboratório faz isso. Então, isso não é um mineral, porque ele não apresenta uma ocorrência natural. Ele precisa estar no estado sólido, porque senão ele não é mineral, porque o estado líquido, gasoso ou coloide, outros estados da matéria que a gente, depois do ensino médio, já sabe que não existe apenas sólido, líquido e gasoso, existem outros, eles não apresentam uma estrutura interna bem definida, eles, às vezes, são fixos, mas isso não é muito, não é uma restrição muito forte, mas não ser sólido, geralmente a estrutura interna não é bem definida. Ele precisa ter uma estrutura interna bem definida e extremamente ordenada para que seja considerado mineral. E normalmente eu botei aqui dois asteriscos, porque vocês vão reparar, ao longo do estudo de vocês, que tem autores que consideram processos orgânicos como geradores de mineral. Eu, quando comecei a estudar mineralogia, eu tinha adotado apenas os processos inorgânicos. Mas hoje em dia, eu já flexibilizei um pouquinho mais e percebo que existem processos orgânicos, por exemplo, os animais que constroem suas próprias carapaças carbonáticas, formando as conchas de aragonita, calcita e dolomita. São minerais, são aragonita, calcita e dolomita, então eu não vou dizer que é mineral só porque o bichinho excretou, fez o cocôzinho dele em forma de carbonato e colou lá nas costas dele. Não, né? Então a gente precisa ter um termo maior, e aí deixo para vocês decidirem se querem adotar o orgânico ou inorgânico, ou os dois, mas principalmente o inorgânico tem que ser aceito por todos. Por que sólido? Eu pergunto para vocês. Nós temos dois materiais que compartilham a mesma fórmula química, H2O. Um no estado sólido e um no estado líquido. O gelo e a água. O gelo é um mineral. A água não é um mineral. Existe a água mineral, né? Cantada por muitos durante o carnaval. Mas ela não é um mineral. O gelo é um mineral. Ele apresenta uma estrutura hexagonal e até um pouquinho complexa, mas se vocês olharem no microscópio, um floco de neve, ele está muito bem organizado e muito bem definido. Só que o gelo ele é fixo, ele tem sempre H2O. O quartzo nem sempre apresenta apenas SiO2. Na verdade, é SiO4 menos 2, né? Mas simplificando, o SiO2. Ele, às vezes, pode apresentar dentro do tetraedro, que eu vou explicar para vocês tudo isso com calma, não se desesperem. O SiO2 pode dar espaço para entrar um ferro, aí o quartzo de bonitinho, cristalino, vai ficar meio esfumaçado. Ele pode apresentar um manganês e ficar um pouquinho rosado, né? Pode apresentar um cromo e ficar esverdeado. Pode apresentar o ferro mais 3 e ficar amarelado, o ferro mais 2 ele vai ficar acinzentado. É isso que eu quero dizer quando eu chamo de estrutura não fixa. Ok? Tudo isso a gente vai ver bem com detalhes, não se desesperem. Caso eu passe por isso despercebido, vocês, e aí, professor, o senhor falou aquilo lá, mas não retomou. Podem voltar que a gente tem esse diálogo aberto aqui com vocês. Bom, o que é uma estrutura bem definida aqui? Uma estrutura bem definida é aquela que a gente vê uma repetição de uma unidade mínima chamada célula unitária, um tetraedrozinho desse aqui, mínimo, na verdade um cubo, né? Que a alita é cúbico, é do sistema cúbico. Quando a gente vê a repetição do sistema da célula unitária cúbica dimensionalmente, x, y, z em 3D, nós temos a repetição da estrutura básica, dando uma estrutura complexa que vai definir em algum momento, porque tudo isso começa em um nível atômico.
E à medida que essa repetição acontece de forma infinita, várias vezes, esses átomos começam a ganhar volume e geram a matéria, que nesse caso aqui eu trouxe o exemplo para vocês da estrutura da halita. Ok? Então ela apresenta uma estrutura interna extremamente organizada, definida e apresenta uma origem inorgânica e sólida. Ah, mas a halita, uma vez eu estava indo para Cabo Frio, porque eu tenho casa em Búzios, né? Eu fui passar um final de semana lá e eu vi que tinha umas piscinas de água evaporando, formando mineral. Sim, né? Essa é uma das formas de evaporar o mineral, de formar o mineral. São minerais de origem evaporítica, mas a estrutura dele, a proveniência é inorgânica, e ele é um mineral de uma estrutura sólida. Porque eu tenho o ouro, que é um mineral nativo. O ouro, sozinho, au, né, au, de uma forma contínua, ele gera uma estrutura chamada ouro. O ouro é um mineral. Mas o mercúrio, ele não é considerado mineral, ele é um elemento nativo. Mas ele é líquido, a temperatura ambiente ele é líquido. Então ele não cristaliza, formando um mineral. Ficou claro isso, pessoal? Bom, um pouquinho da história, para a gente não achar que a mineralogia surgiu ontem, é que essa história começa desde a época renascentista, né? A gente tem, desde o Nicolau Steno, mas até muito antes, no século XVI, na Alemanha já haviam desenvolvimentos do estudo dos minerais, eles já conheciam alguns minerais, eles já tinham classificado alguns minerais. E aí, no início do século XVIII, a gente está falando isso de 140 anos atrás, James Dana criou a primeira classificação mineral. Ele já tinha um conhecimento, ele principalmente, de que o mineral apresentava uma certa repetição de seus componentes, que são divididos em duas partes, o ânion e o cátion, né? O positivo e o negativo. E através do radical aniônico, ele percebeu que ele conseguia agrupar muito mais minerais dentro de uma mesma estrutura. Por exemplo, SiO4-2, que é o tetraedro silicático. Ele percebeu que todos os minerais vinculados ao SiO4-2 apresentavam definições físicas muito repetidas. Dureza, maleabilidade, condutividade elétrica, risco, traço, hábito, forma, todas essas propriedades físicas que a gente vai ver com calma. E aí ele resolveu chamar este grupo mineral de silicatos. E assim foi feitos os carbonatos, sulfatos, sulfetos, halóides, sulfossais e uma infinidade de uma afinidade de classificações mineralógicas associadas a essa característica. Bom, depois, já no século XIX, XX, foi quando a modernização da mineralogia através da criação de equipamentos de análise permitiram a explosão da ciência. E aí a gente está falando do surgimento das difrações de raio-x, da microscopia eletrônica de varredura, das microscopias de elétron, de tunelamento, de microsonda iônica, que é capaz de determinar a razão isotópica, os isótopos dos minerais diretamente na lâmina de estudo de minerais, né, que vocês vão ver esse estudo em lâmina na Mineralogia 2. Eu espero conseguir, lá para frente, desenvolver isso também em plataforma eletrônica online para vocês. Quando a gente vê importância econômica, aqui eu deixei para vocês depois, quem não é aluno do AVA consegue assistir esse link depois com calma, lá no Classroom que eu vou disponibilizar, ou lá no AVA, mas quando a gente olha, eu vou abrir aqui para vocês, bens econômicos do Brasil. Quando a gente disponibiliza aqui,
Essa é a vantagem da aula online, que a gente tem acesso à internet, né? Uma coisa que nem sempre conseguimos lá na UERJ, Minerais Econômicos do Brasil. Quando a gente vê o mapa do Brasil, a gente vê que o Brasil é um país continental, e ele passou por uma evolução muito grande de evolução de recursos minerais. Essa evolução dos recursos minerais, a gente tem que o Brasil apresenta uma capacidade mineralógica muito grande. Claro, é um terreno continental cuja evolução faz com que haja cristalização dos minerais, mas essa cristalização dos minerais também tem acumulações de bem de interesse para o Brasil. Ouro, zinco, cobre, ferro, né? Elementos terras raras, bauxita, minerais de formações secundárias, primárias, uma infinidade de coisas aí que eu não vou entrar em detalhes para não deixar vocês doidos da cabeça nesse primeiro momento. Mas o Brasil é um país farto, né? Ele tem de tudo, né? Então esse tem de tudo, que depois eu disponibilizei para vocês um link aqui da Vale, antiga Vale do Rio Doce, hoje em dia Vale, com esse mapa de distribuições da importância mineral para o país. Que é esse mapinha aqui que eu fiz. Não é um mapinha assim, é um mapinha bem mais elaborado, mas aqui para vocês verem com calma, eu nem lembrava que eu botei, senão precisava ter aberto a web, mas está tudo bem. A gente vê, né, que nós temos tudo no país inteiro, e onde nós não temos informações são regiões que o país ainda preserva sua mata nativa, né? A área do Pantanal, a área do Cerrado, do Sertão, nessa região Cerrado, Sertão, e aqui a região da Floresta Amazônica. Certamente a gente sabe que existe uma infinidade econômica muito grande associada. É isso que a mineralogia permite a vocês, futuros geólogos, futuros engenheiros de minas e futuros outros colegas de diversas ciências atreladas à geologia, a compreender como se formam e as suas relações genéticas. Esse é o termo que vocês têm que incorporar ao conhecimento de vocês. Informações de relações genéticas. Bom, quando a gente entra na classificação dos minerais, nós temos, por exemplo, como eu falei para vocês, a semelhança das classificações físico-químicas. Vamos ver isso com calma. E aí foram agrupados os silicatos, os carbonatos, os sulfetos e tudo mais. Ah, professor, eu estou lá na minha fazenda ou no meu sítio e vi uma pedrinha diferente que eu nunca vi na minha vida. Será que é um novo mineral? Interessante, né? Pode ser um novo mineral. Mas aí então vou dar o nome dele e quero que apareça no livro de mineralogia. Não, não é bem assim. Você precisa fazer um estudo muito bem detalhado dessa sua nova descoberta e ela venha fazer parte de uma comissão de novos minerais e novos nomes da Associação Mineralógica Internacional. Esse código aqui, que é CNMNMNIMA, é muito NMMNMM, deixa a gente doido, tá? Essa comissão vai avaliar se de fato é um novo mineral e, se sim, aprovar aquele nome que você deu, e a partir disso ele faz parte do Banco Internacional, e aí você colocou um novo mineral dentro do catálogo. Nós temos vários minerais com nomes brasileiros e descobridores brasileiros. Um deles é o ilustre professor Fernando Flávio Marques de Almeida, que faleceu há poucos anos, e foi, ou é, um dos maiores geólogos do país, um professor que estudou pela primeira vez a Ilha da Trindade e a ilha de Fernando de Noronha. Ele estudou Fernando de Noronha em 1955 e a Ilha da Trindade em 1961 e descobriu um mineral chamado, em homenagem a ele, almeidaíta. Mas também temos mineral da época do Império. José Bonifácio de Andrade e Silva descobriu um mineral do grupo das Granadas, que ganhou o nome de andradita.
tá? E temos diversos outros nomes com esses exemplos aí, que foram feitas homenagens aos seus ilustres descobridores. Ok? Pessoal, essa aula de hoje foi curtinha, foi mais uma introdução para a gente ver o que está esperando a gente aí ao longo de 10 aulas. A próxima aula nós vamos ter a professora Isabela Robert, falando sobre origem, estrutura e composição da Terra. Quem tiver acesso ao livro Decifrando a Terra, por exemplo, nesse livro Decifrando a Terra, do autor Wilson Teixeira e colaboradores, os capítulos 1 e 2 vão dar um bom apanhado sobre o que a gente vai conversar na aula. Quem puder ler, vai ser legal, pois assim a gente aumenta as discussões, porque essa aula é fundamental para entendermos por que a crosta da Terra tem minerais claros, chamados de félsicos, e por que o manto apresenta minerais escuros, chamados de máficos. Entender por que a abundância do silício, oxigênio, ferro, magnésio e de outros elementos químicos variam dependendo da estrutura e da camada da Terra que nós estamos analisando. Ok, pessoal? Eu aguardo vocês na próxima aula. Eu vou só encerrar oficialmente a aula aqui para a gente fechar o gravar, e aí a gente começa a abrir o bate-papo para a gente começar a dialogar sobre as questões.